Boa tarde, com Jesus. Boa tarde, Pai do Senhor, Pai de Deus. A irmã falando aqui que o testemunho dela, que a gente tem que lutar para não querer ser mais do que os outros, melhor que os outros. É isso mesmo, a gente diz um amém para essas afirmações. Nós estamos lutando para ser cristão, não é para ser melhor do que o outro, mas para sermos cristãos. E eu convido a igreja para nós ler a palavra. Nós vamos ter o culto até às 5, 5h30. Aí nós vamos ter um intervalo até às 6 horas para o nosso lanche. E de 6 em diante nós vamos ter outro período de culto, que é o culto de Santa Ceia, para os que ceiam. Eu creio que toda pessoa deveria estar interessada pela palavra, para cumpri-la. Tomar a ceia de forma correta é cumprir a palavra. Ser batizado de forma correta é cumprimento da palavra. Tiago disse que era para nós sermos cumpridores e não somente ouvintes. Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é o que vai permanecer firme, sem que as tempestades desmoronem ele. Então, só ouvir e não praticar vai ser um bolo presumido em rumo ao juízo. Mas nós devemos pensar nisso, porque o nosso livramento não provém de nós, vem de Deus, mas nós temos que estar no lugar que Ele estabeleceu para nós estarmos. Livramento de Noé, no juízo, não provinha propriamente dele. Ele só tinha que se esforçar para fazer aquilo que Deus ordenou que ele fizesse para poder se livrar do juízo. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, é para isso que nós estamos aqui. Para nos preparar para sairmos antes que o juízo seja derramado sobre a terra. E aí não tem bom, não tem novo, não tem velho, não tem jovem, não tem livre, não tem rico, não tem pobre. Cada um vai encarar o juízo de Deus de maneira igual. Somente aqueles que refugiarem em Cristo, estiverem na palavra, esperando no Senhor, se colocando no lugar da misericórdia. Então esses vão alcançar a misericórdia. O resto vai ser queimado. Vai ser queimado tantas pessoas boas, porque não é a bondade da pessoa, é o lugar onde a pessoa está. Todo aquele que está em Cristo está livre do juízo. Todo aquele que está fora de Cristo está sujeito ao juízo. O irmão falou aqui uma coisa que eu fiquei assim meditando: estarmos nele e ele em nós. Mais ou menos assim, né? Estarmos nele e não estarmos. Aí eu lembrei da escritura que Jesus disse aqui: se estiverdes em mim, tá bom. Mas só que se as palavras dele não estiverem em nós, nada é feito. Porque tem como a pessoa estar em Deus e Deus não estar nele. Para Deus estar naquela pessoa, a palavra tem que estar nela. Porque a palavra é Deus. E é a parte de Deus que desceu para estar no homem. Palavra. Espírito Santo. Então vamos ler. Eu queria ler com vocês nessa tarde Romanos capítulo 5, versículo 12. 5, versículo 12 da carta de Paulo aos Romanos. E o subtítulo aqui é: por um homem vieram o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça, que superabundou ao pecado. Amém. Vamos ler?
Tivemos um programa abençoado, onde falou que nós precisamos estar no fim do fundamento dos apóstolos, dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Romanos capítulo 5, versículo 12. Parece que o irmão Valdemar não levantou a mão, não, mas disse: vamos para o céu. Ele estava aqui. Dormindo, também olhando demais. Então levanta a mão, nós queremos ir para o céu. Amém, graças a Deus. Estava dormindo. 12 do capítulo 5. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um homem pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine nesse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças, ó Deus, nesta tarde, por tua palavra. Te agradecemos pela presença de cada irmão e irmã, ó Deus, formando esta igreja nesta tarde. Pai bendito, nós oramos nesta tarde, lembrando aqui neste lugar do irmão Gessílio, que está, Senhor, naquele momento de preparação para aquela cirurgia, que se submeterá ainda esta semana, que está se iniciando hoje. E nós oramos, ó Deus, e já colocamos entre ele e aquela enfermidade o sangue de Jesus Cristo, que cura, que purifica, que limpa, para que o Senhor torne a dar, Senhor, sua saúde perfeita e que ele volte para nós, para o meio do seu povo, ó Deus, para a nossa igreja, para cantarmos juntos e glorificar o Senhor junto aqui neste altar.
abençoe toda a família, abençoe toda a igreja. Senhor, e nessa tarde, qualquer espírito ou enfermidade que operar entre o teu povo, ó Deus, nós colocamos o sangue de Jesus Cristo nisso para a limpeza, para a purificação, para a cura divina, de acordo com a tua palavra. Agora abençoe, ó Deus, tua palavra em nossos corações, nesses momentos futuros, para que tenhamos uma boa palestra, ó Deus, um bom culto em tua santa presença. Nós te pedimos, ó Deus, estas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Porque como pela desobediência, vamos falar aqui um pouquinho de desobediência e obediência. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Nós já nascemos pecadores por causa daquilo. A desobediência de um só. Foram feitos muitos pecadores. Assim, pela obediência, presta atenção, a obediência trouxe muitos pecadores, a desobediência de um só homem gerou muitos pecadores. A obediência de um só, muitos serão feitos justos pela obediência de Cristo. Cristo, ele disse: Pai, eu me santifico por eles. Então, a obediência de Cristo passa para nós em forma de justiça, nos fazendo justos. A desobediência de Adão levou todos nós a se tornarem pecadores por natureza, porque era uma semente que corrompeu. Então, uma semente corrompida vai produzir fruto corrompido. Se você planta um milho que não é bom, todo o seu milharal vai ser ruim. Aí você colhe aquela semente, você planta de novo, todo o outro milharal vai ser ruim. Você colhe de novo e planta. Então, se tiver uma caroncha no primeiro milho, será caroncha para o resto da vida. Então, isso foi o que o pecado fez através de Adão. Então, quando nasceu Caim, nasceu Abel, depois nasceu Sete, mas a semente já estava contaminada. Aí de Sete vieram as outras gerações e veio até que aparecemos nós, carregando a mesma culpa, os mesmos pecados. Porque passa na corrente sanguínea e já nasce com a tendência de fazer o que não é correto. Mas veio Cristo para cancelar aquilo lá. Então, nascendo Cristo, a semente da obediência, trouxe para nós o Evangelho, para que pela obediência do Evangelho, a justiça de Cristo passasse a operar em nós. Nós se tornamos justos por Ele, não é sem Ele. Qualquer pessoa que está separadamente de Cristo é pecador e destinado ao inferno. Porque o caminho que leva para o céu é Cristo. É duas estradas que tem. Desobediência, estrada do inferno. Obediência, estrada do céu. É chamado de porta larga e porta estreita. Então, quando Cristo esteve aqui na terra, em pessoa, foi que ele disse: aqueles que ouvem as minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Em outra escritura ele disse: aqueles que ouvem as minhas palavras, estas minhas palavras, e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa na rocha. Ele não cai, ele está edificado na palavra. Então pode vir em tempos ruins, pode vir em chuvas, tempestade, ele permanecerá firme. Não tem, eu vou falar para vocês, não tem nenhum tempo, não houve nenhum tempo em que se requer mais de edificação na palavra do que esse tempo que nós estamos vivendo. Olha, não vai sobrar nada de crente se a pessoa não estiver na palavra, edificado na palavra. Não sobra nada. Ele vai, uma difamação já derruba ele. Eu tenho visto muitas pessoas nesses dias caírem
pela defamação de outro para outro. Não tem nada a ver com ele, irmão. Ele vai puxado pela sombra. Você sabe como é que é aquele redemoinho? Que o forte do redemoinho pega a casa e as beiradas do redemoinho ficam juntando saco e vai levantando assim. Você já viram o que vai acontecer? Aquele saquinho que levantaram lá não tinha por que levantar. O redemoinho está lá na frente, só que ele está apanhado apenas pelo aquele ventinho que circula lá nas beiradinhas do redemoinho. Então, quando o inimigo solta o redemoinho dentro da igreja, tem os que vão primeiro e tem aqueles que é puxado pelo o que o irmão diz do outro, o que o outro está pensando no outro. Quer dizer, aquilo ali é o saco maneiro que voa. E aí, quando você vê, coitado do irmão, está lá em cima. E para subir não causa nenhum dano. Agora, quando ele descer de lá, porque o vento vai deixar de existir uma certa hora, ele se desfaz. Aí aquele coitado que foi levantado pela tempestade cai, se machuca e não levanta mais. Então aquilo representa esses movimentos que estão acontecendo no mundo. E você não pode ser tão leve que qualquer vento tem que te puxar, não. Você tem que ser firme, você tem que estar edificado na palavra. Porque virá um dia que vão falar de mim para você, vão falar do outro para você. Eu quero saber se você é crente. Quando estiverem falando de tudo, e mesmo assim você fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu estou edificado nele. Mas, irmão, qual que é a tua posição com relação a isso e aquilo e aquilo? Não, eu já estou posicionado. Minha posição é em Cristo. E o meu dever para com os meus irmãos é orar por eles. Pronto. O inimigo não te puxa se você estiver assim. Ele fala, esse aqui não tem jeito, ele não vou dar conta de levar ele. Porque eles querem levar. Vão levando, vão circulando. Mas então vamos lá. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse para a justiça, para a vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vida eterna é viver para os outros. Vida eterna é viver na palavra, é viver para Cristo. Quando você vive para Cristo, você está isento de tudo que vem de terceira linha. Você é uma pessoa que toma a palavra de Deus de primeira linha e não se envolve com a direita e nem com a esquerda. Eu estou falando assim porque nesse tempo é o tempo mais difícil que a igreja está passando. Porque a Bíblia diz que chegaria um tempo em que o amor de muitos esfriaria. É esse tempo. E aí um fica lançando culpa no outro. Isso é desde o jardim do Éden. Nós não temos que estar culpando ninguém. Pastor, por que não deu certo? Certamente Deus não quis que desse certo, mas eu não posso culpar ninguém. Por que o senhor foi barrado? O senhor ia para tal lugar e não deu certo? Certamente Deus cruzou o meu caminho, não quer que eu vá. Não fico culpando ninguém. Por que o pneu do carro furou? Não, a culpa é do borracheiro. Não, porque tinha que furar, era um prego, era alguma coisa. Então nós precisamos ter senso suficiente para não se encontrar no meio do caminho culpando quem quer que seja. É assim. Não, mas é errado ser corrupto e a culpa da corrupção é dos governantes. Não, a Bíblia diz que nesse tempo todo gênero seria corrompido e todos se tornariam corruptos, menos aqueles que tivessem nascido de novo. É a Escritura que diz assim. Você vai culpar o político por ser corrupto? Tem um espírito de demônio nele, uma legião fazendo ele fazer aquilo. Não é culpa dele, é do espírito que está nele. Se ele se limpasse daquilo ali, ele seria uma pessoa igualmente nós. Mas ele está no espírito errado para fazer as coisas erradas. Nós estamos no espírito certo para fazer as coisas certas. Nós fomos ensinados que nós não podemos pegar o que é a lei. Nós fomos ensinados que nós não podemos invadir o que é a lei.
Mas isso é porque Deus, o Espírito que está em nós, é o Espírito zeloso, limpo e puro, que pode mexer com o homem em pó. Ele continuará ali, porque ele não nos pertence. Então nós fomos ensinados assim. Então, pela desobediência, eu pergunto nessa tarde, qual foi a transgressão, a desobediência? Nós estamos falando aqui de dois personagens, um é Adão e o outro é Cristo. Qual foi a desobediência de Adão? E um desobedeceu e o outro obedeceu. Nós estamos falando de dois homens, um desobediente e um obediente. Pelo desobediente veio o pecado. Pelo o obediente veio a justiça, a misericórdia e a graça. Porque quando nós estamos pregando o Evangelho, que falamos sobre obediência, tem muitos que falam assim, mas ninguém dá conta de obedecer. Mas dá, é só porque ainda não fez o teste de ser um obediente. Nós não damos conta de deixar de ser um ser humano. Isso nós não damos conta. Porque nós nascemos ser humano, para ser humano nós não podemos deixar de ser. Mas existe ser humano obediente. Então, essa semana eu ouvi que a Bíblia de Adão era só assim. A Bíblia de Adão tinha 1 ou 2 versos, era: não comerás do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Não comerás. Porque do dia que comer, certamente morrerás. Deus só deu essa Bíblia para ele e foi embora. Só era isso para ele obedecer. E vai que Deus volta um dia, tinha comido Eva, tinha comido ele, então eles todos tinham comido daquilo que Deus disse que não era para comer. E pela desobediência dele, veio a morte. Alguém quer sair da morte para entrar na vida, ele tem que deixar de ser desobediente e passar a ser obediente. Obediência, em certos momentos, não nos vai fazer grande. A obediência vai fazer muitas vezes nós ser desprezível, as pessoas não quererem nada a ver com nós, por causa da obediência. Então, nós vamos falar sobre obediência. Uma pessoa só aceita ser batizada nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, que é a forma correta, apostólica e profética, se nele operar o espírito de obediência. O espírito de obediência é o Espírito Santo. Nenhuma pessoa jamais vai ser batizada nas águas sem que ela primeiro tenha recebido o espírito de obediência. Tem gente que, não, eu vou ser batizado para me poder receber o Espírito Santo. No nosso caso, nós recebemos o Espírito Santo antes de ser batizado. Porque só o fato de obedecer a palavra tem que ter o Espírito Santo, então não obedece. Ou pelo menos tem que se render e dizer assim, Senhor, eu vou nisso aí porque eu quero receber mais de Ti, porque eu creio nisso aí em todo o meu coração. Então, para ele dizer isso, ele tem que ter o Espírito de Deus nele. Alguém diz, mas é anti-escriturístico, como é que você está pregando com um pecador e diz que ele já tem o Espírito Santo quando ele crê? Porque para ele crer tem que ter o Espírito Santo. Nem que seja uma medida bem pequenina, mas é o Espírito Santo. Jesus disse assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então, quando uma pessoa pegar os corredores lá do templo, ou da igreja, ou da rua, se arrumar e dizer, hoje eu vou a Cristo, ele já vem com o Espírito do Pai nele, para conduzir a Cristo, que é o corpo que gera a remissão dos pecados dele, mas ele já vem guiado por Deus, dirigido por Deus. Então, quando uma pessoa vai para o batismo, ele já vem com parte de Deus nele, buscando ser completado em Deus. É parte de Deus.
É pequenas fagulhas. É uma coisa que os olhos não veem, mas é cristão aquilo ali. É de Deus. Todos nós, quando estamos dando o primeiro passo, é porque uma pequena fagulhinha de Deus está lá implantada dentro dele, que é chamado de eleição divina diante da fundação do mundo para a vida eterna, senão ele não vinha. Por isso Jesus disse: todos os que vêm a mim são guiados pelo Pai. E todos os que vêm a mim eu não lanço fora, porque eu sei que o material é bom. Dá para transformar, para fazer um novo ano. Então, obediência. Aí quando nos é falado, Atos capítulo 2, versículo 38 e demais referências, aí aquele espírito de obediência tem que estar em nós, dizendo: Senhor, eu quero isso. Isso é impopular, isso não é ensinado pela maioria das igrejas, mas está aqui em tua palavra, e a igreja primitiva ensinou assim. Então Deus operou no passado, chamando as pessoas, quase 3.000 almas ali no Pentecostes, pessoas regozijando, cheias de estímulo, falando em língua, e sob o toque da palavra, trazendo sobre eles, chamando eles para a total e completa obediência à palavra de Deus. Então, obediência, santa ceia com lava-pés, só faz aquele que for obediente. Se não for, se não tiver o espírito de obediência, não faz. E para estar no reino do céu tem que ser obediente. O céu, eu sempre tenho pregado assim, que o céu é um lugar de um só espírito. Não tem dois espíritos no céu. Eu digo, esclarecendo melhor, não há dois comportamentos no céu. O céu não é lugar para dois tipos de comportamento. O céu é um lugar para um só comportamento. O céu é um lugar completamente lugar de submissão, lugar de amor, lugar de paz. O céu não é lugar de contenda, de briga, de discussão, um dizendo que é de um jeito e o outro dizendo que é do outro. Você já parou para pensar? No céu, os grupos: ei, tu veio para cá, rapaz, e tu lá na terra dizia que era de um jeito, eu dizia que era do outro, e aqui eu só vou aceitar assim, porque ele se torna chefe e dita a regra, e ele pensa que é assim, é no céu em qualquer lugar. A regra do céu é a regra da Bíblia. Lá ninguém dita a regra já foi ditada. Só entra no céu os que estão submissos à regra de Deus, que eu quero dizer, a palavra de Deus. Lá não tem não tem eu acho que é. Lá só tem assim diz o Senhor, assim é e será para sempre. E todos falam a mesma coisa. Assim diz o Senhor, assim é, assim será para sempre. Porque digno é o Senhor de todo louvor, eu sou salvo pela graça. Aí o outro diz: eu também sou. Lá só tem uma voz. O outro também diz: eu também entrei aqui pelo sangue. O outro fala: eu também fui pelo sangue de Jesus Cristo. Então, o glorificado é somente Deus. Todos os outros são beneficiários da mesma bênção. E não pode estar em um espírito diferente. Não tem dois batismos no céu. Não tem dois Senhor no céu. Não tem dois tronos no céu. Não tem uma trindade de Deus no céu. Lá só tem um Senhor. Porque há só um Senhor, há uma só fé, e há um só batismo, e há um só povo também. Jesus Cristo não prega para dois, não, Cristo não tem dois rebanhos. Você vai ver ele orando, ele diz: Senhor, eu oro por estes, e oro por outros que não são desse aprisco, mas naquele dia será um só povo, e um só Senhor, um só pastor e um só povo. Judeu e gentio se tornarão um povo para o Senhor Jesus Cristo. Mas pelas ramificações, nós vamos aqui. Quando você fala não há três pessoas distintas, não há. A Bíblia não concorda com isso.
Toda pessoa que vem a Cristo tem que crer que há um só Senhor. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo deixou isso narrado nas Escrituras e em todo o livro de Marcos, Mateus, Lucas, João, ficou narrado. Não são três deuses, são três ofícios de um só Deus. Porque Deus ele é rei, profeta e sacerdote. Então não são três pessoas. Ele é Pai, Senhor, ele é Filho Jesus e ele é Espírito Santo. Naquele dia, é o próprio Senhor Jesus que fala, naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, quer dizer, eu vou voltar para o Pai, eu vou voltar para a forma que eu era antes de me fazer carne, antes do mundo existir. Naquele dia, é São João, conhecereis que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Eu é pronome pessoal, ele próprio. Então essa é a forte doutrina da palavra de Deus. Só que o povo levaram isso para tão distante e que as pessoas agora estão tendo dificuldade para crer na palavra, por causa da palavra dos homens. Os homens pararam entre o povo e a palavra de Deus e começaram a ensinar coisas que não é correta. Existe coisa mais clara do que isso? Não existe. O próprio Senhor Jesus Cristo, São João, capítulo 1, no princípio era o Verbo. Quando Abraão encontrou-se com Deus, Abraão não viu Deus carne, Abraão viu Deus Verbo, palavra, primeira vez. Mas lá na frente, Abraão viu Deus carne, na pessoa de Elohim, ele chamou de Elohim. Quando Jesus esteve aqui na frente, há 4.000 anos, 3.000 anos ou foi 4.000 anos? 4.000 anos, né? 4.000 anos Jesus nasceu. Jesus ensinando no templo disse: Abraão, que vós disse ser o vosso pai, viu o meu dia. Quer dizer, Abraão sentou na mesa com ele, um homem de carne, viu o meu dia na carne. Eles disseram: olha, tu é um homem de menos de 50 anos de idade e diz que viste Abraão. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Aí ele já foi lá para sarça ardente. Eu sou, quando encontrou-se com Moisés. Moisés, o que eu digo lá para Israel? Moisés fala disso. Diz que o eu sou apareceu para ti. Aqui com os fariseus ele disse que teve com Abraão e que ele era antes de Abraão e que ele era eu sou. Então, parece que fica tão difícil das pessoas crerem, mas é porque antes de você ler a Bíblia, antes de crer na Bíblia, nós vamos crer no que as pessoas falam. E se o que o homem fala não estiver de acordo com a palavra, não for a palavra falada pela boca daquele homem não é verdadeiro. É muito simples ele seguir a pessoa. Ele é um religioso. Ele vai continuar com aquilo, como Deus permitiu que Caim continuasse com aquele desvario até se multiplicar e virar o que virou. Mas o verdadeiro fica com isso aqui. São João capítulo 10, versículo 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Em São João 14, a partir do versículo 5, 6 em diante ali, Jesus está falando para os discípulos, até que chega ao ponto de ele dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Filipe interrogou Jesus dizendo: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus, o que nos basta? Olha, se o senhor falar, mostrar o Pai aí, vai ser bom demais para nós. Nós estamos numa confusão aqui, um já disse que tem um Pai, o outro disse que só é o Filho, o outro já está pensando aqui que o Senhor mesmo é o Pai. Aí Jesus disse assim: olha, eu estou há tanto tempo convosco e não me tenho desconhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Como dizes vós, mostra-nos o Pai. Então, para quem já madurou numa doutrina de três pessoas distintas, precisa voltar para a palavra,
e corrigir sua doutrina pela palavra, até que ela fique acertada. Porque tem como acertar. Tem como acertar. Porque aí segue Jesus ensinando sobre essas coisas o tempo todo. Porque aí falar de obediência, se nós não tocar nesses assuntos, porque aí nós vamos ver quem está obedecendo e quem não está obedecendo. Alguém diz assim: eu prefiro obedecer Jesus e não Pedro. Pois é, mas ele termina desobedecendo a Jesus e desobedecendo a Pedro. Porque ele começa a desobedecer a Jesus pelos evangelhos. Ele começa por Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando ele chega em Atos, aí sim, aí ele não dá conta de obedecer a Pedro, porque está pensando que está desobedecendo a Jesus. Ele não dá conta de obedecer a Jesus aqui, quando Jesus diz que ele e o Pai é um, que ele manifestou o nome do Pai, que ele veio no nome do Pai. Quando ele chega lá em Atos, Pedro dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, nome do Pai. Porque o nome que foi manifesto do céu pelo anjo foi Jesus. E quando Pedro estava dizendo: arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, ele estava mandando as pessoas se arrependerem e ser batizados no nome do Pai, que foi manifestado, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, tem que ter um nome, não é título. Outra coisa, Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. Aquele Filho tem um nome, aquele Espírito Santo tem um nome. Estão compreendendo? Compreendendo, recompreendendo, aprendendo e reaprendendo, porque nós precisamos saber dessas coisas bem. Isso que está bem pregado dentro de nós. Então, Cristo crucificado, Cristo sepultado, Cristo ressuscitado, Cristo assunto ao céu, foi levado. E quando Cristo subiu, o que ele disse para os discípulos? Logo uns anjos apareceram ali e disseram: varão Galileu, o que vocês ficam olhando para o céu aí? Eles estavam tudo fitados no céu. Para ver se ainda ver. Jesus tinha desaparecido. Ele disse: dessa mesma forma que vocês o viram subir, ele há de descer. Vai vir desse mesmo jeito. É mesmo? Então vamos ficar alegres, né? Porque pode ser amanhã, depois, então eles ficaram todos exuberantes. Mas o que acontece? No meio daquele povo levantou-se um homem, já estava levantado um homem, chamado Saulo de Tarso, que diz: que história de religião de Jesus, coisa nenhuma, isso aí não existe. Então, batia a igreja, perseguia a igreja, prendia a igreja, porque ele estava numa obediência total, segundo o que ele tinha aprendido, conforme o que Gamaliel lhe havia ensinado. Mas eu quero dizer que ele estava obedecendo Gamaliel, e não a palavra de Deus. Então, na obediência do homem, nós perseguimos a Deus. Você observa, Saulo, na sua primeira obediência, perseguia a igreja de Deus, porque ele estava obedecendo os homens. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo de maior perseguição, é não aceitar. A pobre da Bíblia fica perseguida, fica lá no canto, intimidada. Quando é levada para a igreja, irmão, essa Bíblia se encontra na mesma condição que Jesus se encontrava em certas reuniões. Ele não podia falar. Se ele falasse, ele era apedrejado. Mas Saulo, em sua primeira obediência, que lá na frente ele classificou como desobediência, como perseguição à igreja, ele ia de Jerusalém para Damasco com o fim de prender, açoitar e levar amarrado todos quanto professasse o nome de Cristo e fosse cristão. O nome, o negócio está no nome. No dia que você for batizado no nome, todas as pessoas que estão fora do nome te desprezam. Não quero nem saber. O nome, nós somos da Trindade. A Trindade é o grupo maior que tem na Terra. É o que junta o catolicismo todo e o protestantismo em massa. Porque não é revelado. E daí veio o selo da besta,
e aqueles que congregam contra Cristo para aquela guerra. Você sabe qual que é a guerra que eles se congregarão e guerrearão contra Cristo? É esse ajuntamento do fora do nome. Estão fora do nome de Cristo. Mas indo Saulo, eu quero falar isso para vocês aqui, porque tem os visitantes. Indo Saulo no caminho de Damasco, ele foi atingido por uma luz. Essa escritura, todo mundo prega ela, mas não para pegar o ponto principal dessa experiência. Então aquela luz veio sobre a visão de Paulo e ele caiu sobre a terra, e o esplendor daquela luz queimou sua vista e ele ficou sem ver nada. Mas daquela luz veio uma voz dizendo para ele: Saulo, Saulo. E ele, sendo um judeu, se dirigiu à luz com uma coluna de fogo. Ele sabia que era o Senhor. Ele disse: quem é esse Senhor? E o que saiu da luz? A voz que saiu da luz, quem pode dizer aí? Jesus. Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegue. Agora nós voltamos lá onde eu disse que Jesus disse: eu vim de Deus e volto para Deus. Naquele momento, Jesus Cristo estava na mesma condição que ele existia como eterno Deus antes da fundação do mundo. Jesus Nazareno, coluna de fogo. Então, é no nome daquela coluna de fogo, aquela mesma coluna de fogo que queimou os olhos de Paulo, foi o que se encontrou com Moisés na sarça ardente. Que Moisés tirou o sapato, a sandália dos pés, que Moisés não deu conta de ficar olhando direto para a luz, ele se inclinou, era o mesmo Senhor. E nesta tarde nós estamos sobre o mesmo claro, da mesma coluna de fogo, do mesmo Senhor Jesus Cristo. Não é outro, é o mesmo. Então, como pode ter dois, se Paulo ali encontrou com ele e disse: eu sou Jesus? Ué, mas me falaram que o senhor era um corpo humano, até te enterraram. Aí vem o raciocínio. Mas o senhor não era aquele que estava lá na terra, um homem? Cadê teu corpo? Onde você está? Então, era Jesus Nazareno. Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegue. Então, irmãos, para nós vivermos em obediência, nós temos que primeiro conhecer o nosso Senhor. Você conhece o seu Senhor? Você não ficar crendo em qualquer tonteria? Não, eu conheço. Ele não é o que o povo pensa aí que ele é. Ele é mais do que o que o povo pensa. Ele é sobrenatural. Ele é sempre presente. Ele está em todos os lugares. Ele é soberano. Ele tem um nome, eu conheço o nome dele. Porque no Velho Testamento, Deus foi chamado de muitos títulos, mas no Novo Testamento ele recebeu um nome dado pelo anjo que desceu do céu. Seu nome será chamado Jesus. Então é por isso que vem muitos dos desequilíbrios na classe cristã hoje. As pessoas não pararam para observar a palavra. As pessoas elas estão se promovendo, buscando se promover, querendo levar uma coisa atrativa para chamar a atenção das pessoas, querendo fazer aqueles movimentos, intitulando de Espírito Santo. Intitula aquilo de Espírito Santo. O Espírito Santo foi lá na igreja e falou e revelou, mas o Espírito Santo nunca passou lá para dizer que eles têm que ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu desconfio desse tal Espírito, porque o Espírito Santo ele começa conosco formando uma base. Nós temos que estar alicerçados na palavra, porque o que nos identifica como verdadeiro não é o movimento que nós estamos fazendo, é a doutrina que nós estamos pregando. O que nos identifica como verdadeiro não é pelo milagre. Jesus nunca disse que pelos milagres se conheceria a árvore, o fruto, a pessoa. Ele disse que pelos seus frutos os conhecereis. E se nós estamos, irmãos, na palavra, Deus está obrigado para com sua palavra. Não precisa ficar gritando, pulando.
Lemos a Bíblia, Marcos 16, e imporam as mãos sobre as pessoas enfermas, elas serão curadas. Então nós vamos impor, Jesus Cristo vai curar, porque Ele vai responder conforme a sua palavra. Só que essa pessoa que está pondo a mão tem que ser crente. E para ser crente tem que crer na palavra. E se ele não crer na palavra, Deus não vai atender o impor das mãos dele, não. Então, ele tem que ser crente, a pessoa que está vindo, ele tem que crer que Deus é capaz de fazer aquela obra, aquele milagre, aquela cura. Muitas e muitas vezes as pessoas se aproximam de Deus e não conseguem nada, porque chega do lado errado. Então nós precisamos pensar nessas coisas. Então, ser obediente é dizer assim: Senhor, eu quero obedecer a tua palavra com tudo que há em mim. Porque qual foram os mandamentos que Deus deu, que Cristo deu para o Novo Testamento? No Velho Testamento eram 10 mandamentos. No Novo Testamento tem 3 ordenanças só, que é batismo nas águas, santa ceia com pão asmo e o lava-pés. São 3 coisas. Jesus tomou a ceia e deu para os discípulos: tomar e comer, isso é o meu corpo, vocês têm que tomar e comer. Então, mandamento, ordenança. Depois que ele deu o pão e o vinho, ele lavou os pés dos discípulos. Depois que ele lavou os pés, ele voltou à mesa e disse: entendeu o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei um exemplo para que, como eu vos fiz, façais também. Isso é a palavra de Deus para aqueles que obedecem. Aí alguém pode dizer: mas para que lavar os pés? Banhei tão bem banhado, escovei os pés, lavei bem lavadinho. Mas é um culto, é ordenança para o culto. Na igreja realmente não é um lugar para tirar sujeira dos pés, é um lugar para lavar os pés em sujo. Se tiver limpo, melhor ainda. Amém? Amém. Então veja, nós precisamos operar a palavra de Deus em obediência. Aqui na mensagem, espíritos sedutores. Tem espíritos sedutores sobre a palavra de Deus. Olha, ou algo, boas pessoas que tentam muitas vezes descansar sobre alguma pequena teologia que tem, ou algo que lhe foi ensinado desde criança e continua a encontrar lá embaixo em seus seres. Você já viu pessoas assim? Pessoas que falam: não, eu sou católico, meu pai é católico, minha mãe é católica, eu sou não sei de que, eu sou não sei de que, eu vou ficar desse jeito mesmo. Eu sou torto, vou ficar torto, não aceito endireitar. É o enrijecido, é aquele que não é moldável, não é maleável, não é transformável. E todo cristão, ele é maleável, ele é transformável. Não sei nem se diz essa palavra, mas eu vou usar ela. Ele é um ser que aceita ser moldado, aceita ser transformado, e nasceu para aquilo. E a Bíblia diz que nós somos como o barro e Deus é o nosso oleiro. Ele tem domínio, o oleiro tem domínio sobre o barro para modelar aquele barro que é sem forma e fazer um vaso. Deus tem domínio, poder sobre nós para fazer isso. Então veja, desde criança: não, eu vou ficar assim, eu vou continuar assim, eu não aceito Deus mexer na minha vida não. Você já pensou, você está desperdiçando que o construtor, o arquiteto, entre lá na sua vida e mude, transforme, cure, sare, liberte, coloque dentro de você a vida eterna, só por dureza? Não, eu nasci assim e vou morrer assim. E continua a encontrar lá embaixo em seus seres
embaixo em suas almas, que elas continuam a terem algo que não está certo. A sensação mais boa na vida de um cristão é quando ele se encontra fazendo as coisas que são corretas. Sua mente descansa, ele não tem perturbação na mente. Ele encara a situação de cabeça erguida porque ele sabe que ele está correto com a palavra de Deus. Então ele sabe que o céu sustenta a sua causa. Era assim que andavam os profetas. Era assim que andavam os apóstolos. Eles tinham certeza de que eles estavam dentro do cumprimento da palavra. Eles não estavam devendo para Deus. Eles estavam corretos. Porque aonde Deus o requeria deles, eles tinham preenchido os requisitos. Que elas continuam a ter algo que não está certo. Você pode, alguém nesta tarde, neste momento, sem dúvida, aonde você encontrará cristãos reunidos, você encontrará pessoas que têm aquele espírito nelas, que elas é desagradável, elas não as querem. Aquele espírito que ele está se referindo é desagradável, as pessoas não querem ter aquele espírito. Elas dizem, se eu pudesse somente parar de mentir, se eu pudesse somente parar de cobiçar, se eu pudesse simplesmente parar com isso ou com aquilo. Agora, aqueles comportamentos lá, ele identifica eles como demônios, são demônios. Agora, eles vêm muitas vezes em forma religiosa, mas sendo esta uma escola dominical e uma hora para ensinar, então olhemos para isso. Agora, muitas vezes eles vêm em forma religiosa. Ele falou da forma de pecadores, roubando, mentindo, fazendo coisas, e quando depara com a palavra pregada, eles falam, sinto muito por fazer aquilo, mas eles não dão conta de se livrar daquilo. E muitas vezes eles vêm em forma religiosa, que eles mentem para as pessoas, mentem para Deus, que eles estão corretos com Deus quando eles não estão corretos com Deus. Agora você pensa em uma posição como aquela. É a posição mais vulnerável que um cristão pode se encontrar, é essa, de pensar que está correto e não está incorreto. Porque mais adiante você vai entender uma coisa. Uma é a fé espiritual na alma e a outra é a fé intelectual na cabeça. Muitas pessoas que operam fé intelectual, quando estão morrendo, elas descobrem que elas estão... Porque a fé intelectual fica na sepultura. Ela é do cérebro, ela é da cabeça. A cabeça vai ser enterrada, então vai ficar lá. Agora, a fé perfeita, a fé genuína, a fé da alma, aquela que tem força, aquela que se levanta, aquela fé que se posiciona sobre a palavra, aquela que discerne o bem e o mal, aquela fé que discerne os espíritos, aquela é a da alma, aquela sobe quando a pessoa parte, ela não fica na sepultura. Que fica na sepultura é só o corpo. É a fé de dentro, é a fé da alma. E pelo intelecto nós podemos dar manobra na escritura de um lado para o outro, mas quando nós nos aproximamos da palavra de Deus com a nossa alma não sabe crer em nenhuma outra coisa a não ser na palavra de Deus. É por isso que é chamado de fé perfeita. A fé perfeita, ela não somente crê quando está tendo vantagem. A fé perfeita crê mesmo que fique só ela e Deus. Ela não crê porque uma multidão creu, ela não crê porque uma pessoa falou que ela tem que crer, ela crê porque algo de dentro dela crê, é natural dela, ela tem fé perfeita. Se alguém diz que ela está errada, ela não se importa, porque a fé perfeita crê na palavra de Deus como absoluto.
E a fé perfeita diz para as pessoas assim: essa não é uma atitude minha, esta é uma atitude da palavra de Deus em mim por meio da minha fé. Não sou eu, mas a palavra. Ah, mas você não vai avante com isso. Eu posso não ir avante em grandes movimentos, mas a minha alma tem certeza e segurança de que ela está no céu. Então, isso traz uma base forte para a pessoa que crê de dentro. Ele sabe que ele não está crendo naquilo que o homem fala, ele está crendo naquilo que Deus falou. Que Deus fala. Então, vamos adiante. Agora, na Escritura, certa vez, houve um homem com o nome de Josafá. Um grande homem. Talvez nós vamos pular isso aqui. Mas deixa eu seguir. Um homem religioso, e ele foi a outro rei, que era o rei de Israel, e ele, Josafá, sendo rei de Judá, ele foi até Acabe, o rei de Israel, e eles todos reuniram e fizeram uma aliança, um com o outro, para irem lutar em Ramote de Gileade. E eles fizeram isto sem primeiro orar. E os dois eram crentes. Um era crente verdadeiro, genuíno, um tinha fé genuína e o outro era puro intelectual. O Acabe não tinha fé genuína na palavra de Deus. Josafá tinha. Foi por isso que Josafá disse: aí nós estamos fazendo aliança, nós estamos fazendo banquete, e nós estamos na festa, mas nós ainda não oramos, nós não consultamos ao Senhor. Só que naquela festa tinha 400 profetas falsos, profetizando verdades que não podiam ser cumpridas. Agora você vai ver aqui o tanto de coisa como ficou difícil de você entender. O que eles estavam profetizando eram verdade, porque a terra de Gileade pertencia a Israel. E era fácil profetizar naqueles dias, era só dizer: assim diz o Senhor, a terra é nossa. Foi dividida naquele tempo lá por Josué. Mas o espírito que estava dentro dos 400 profetas era um espírito agressores e espírito de mentira. Deus nunca tinha falado com eles que Acabe ia ter vitória naquela guerra. Então Josafá diz assim: nós não oramos. Se as pessoas pudessem somente imaginar, esta é a razão pela qual eu vim nesta manhã e lhes pedi para que se lembrassem de mim enquanto eu vou para o estrangeiro. Em todas as coisas orem. Alguém veio outro dia e disse: irmão Brana, você acha que é errado fazer certas coisas? Ou fazer certa coisa? Eu disse: por que você está indagando a respeito? Veja, se há uma dúvida em sua mente, deixe de lado, não faça isso de maneira alguma, simplesmente pare com aquilo. Quando você começar a fazer qualquer coisa, se houver uma dúvida quanto a se está certo ou errado, afaste-se disso, não entre nisso de forma alguma, então você saberá que está certo. Então, quando não houver dúvida, você faz. Quando houver dúvida, você se afaste daquilo. Agora, todas as coisas devem ser consideradas e orarmos primeiro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Tenho certeza absoluta nesta manhã que se homens e mulheres pudessem chegar à posição aonde suas almas, seus pensamentos, suas atitudes fosse perfeita na visão de Deus, esta seria uma das mais poderosas igrejas que já existiu. Mas é que as pessoas não estão alinhadas como precisam se alinhar. Nós alinhamos carro, balanceamos os carros, não é assim, irmão? Carro desbalanceado, quando ele passa dos 100, 120, a direção balança.
Quem dirige sabe isso. E carro desalinhado, irmão. É um pequeno problema que dá na suspensão dianteira do carro. E toda hora que você coloca na estrada, ele está puxando para o mar. Ele está puxando para o lado errado da vida. E eu estava pensando que há cristãos desalinhados, desbalanceados. Porque isso aqui traz o alinhamento das atitudes. E só puxa para o lado errado. Você pode observar que todo ser humano só vive desalinhado e desbalanceado. Porque a tendência do ser humano é puxar para o lado errado. É tendência. Você vai pensar assim, eu nasci diferente. Não. Todos nós, a tendência humana é quando é dito para orar 3 vezes, ele não ora nenhuma. Quando é dito para ler a Bíblia durante a semana, todo dia, ele não ora, não pega nenhuma vez. Eu já sou crente mesmo. Eu já sou crente, já estou indo na igreja, eu já tenho até um cargo. Para que eu ler a Bíblia mais? Eu já consegui. Já tenho minha função lá na igreja. Mas quando ele chega lá, não vai sair nada. Ele está desalinhado. Ou então ele vai dirigir a igreja para o lado errado. Vai dirigir para o outro lado. Está desbalanceado. Então veja aqui, se homens e mulheres pudessem chegar à posição onde suas almas, fala em alma primeiro, seus pensamentos, as suas atitudes fossem perfeitas na visão de Deus, essa seria uma das mais poderosas igrejas que já existiu. E as pessoas assim, não tem condição de ser. Tem condição de ser sim. Não podemos ser sem ler a Bíblia, não podemos ser sem ler a mensagem, não podemos ser sem orar, porque essas são as preparações para ter a alma em pensamento e atitude alinhada com a palavra de Deus. Aí não é mais o homem que opera, aí é Deus operando na igreja, Deus operando no povo. Qualquer coisa que você fizer nessa direção, você vai ver a diferença que tem. Quando você passa a orar mais, quando você passa a dedicar mais, você vê que o culto se torna diferente, a atmosfera do lar se torna diferente, e tudo começa a sair de uma ruína para uma bênção. Então veja, portanto, se um homem ou uma mulher pudessem ter seus pensamentos e seus testemunhos, suas vidas, tão acertada com Deus, amém, até que o canal do Espírito Santo fosse perfeitamente um com Deus, não pode ser 2 com Deus, gente. Qual foi a oração que Jesus fez para nós? Que tipo de oração foi aquela? Ele disse, Pai, eu oro, São João 17, para que eles sejam um em mim, como eu e tu somos um, ou somos um. Não é assim? Até que você seja, olha, um com Deus, um com Deus, até que sua vida, até que seu testemunho, sua vida, vidas tão acertadas com Deus, até que o canal do Espírito Santo fosse perfeitamente um com Deus, Aquilo tomaria um lugar, se homens e mulheres pudessem se endireitar com liberdade em seus corações até a fé, com fé no íntimo. Você sabe qual que é a luta da pregação do Evangelho? É para tornar-nos endireitados diante de Deus. Porque você tem que ser um. Só que quando você coloca em debate, ou vamos dizer, coloca em pauta a vida cristã sua, você pensa no marido, você pensa no filho, você pensa no vizinho, você pensa no pastor, você pensa no diácono, na esposa do diácono,
Aí você começa a fazer uma salada que te lança para mais distante do teu posicionamento. Porque é você não tem que se importar com ninguém. E essa pessoa que tem que estar direita diante de Deus é você. Eu tenho que pensar, eu tenho que estar direito diante de Deus, porque uma vez eu endireitado diante de Deus, vai haver um movimento em torno disso aqui, e as outras pessoas também vão ser abençoadas nisso aqui. Mas o que pega é que quando é para mim endireitar, eu quero endireitar as outras pessoas que estão longe de mim, em volta de mim. Ah, não, só vou se fulano posso endireitar também. Mas Deus faz um convite individual. A salvação é individual. Então é você. Veja só. Portanto, se homens ou mulheres pudessem ter seus pensamentos e seus testemunhos, suas vidas, tão acertada com Deus, amém. Até que o canal do Espírito Santo fosse perfeitamente um com Deus, não tivesse diferença, não tivesse confusão, aquilo tomaria lugar. Se o homem e mulher pudessem se endireitar com liberdade em seus corações, com fé no íntimo, liberdade para tirar tudo que desagrada a Deus e colocar as coisas que agradam a Deus, chamar a atenção de Deus. Então Deus estava voltado para aquilo ali. Aí o que acontece? Esse canal que se torna um, com essa fé no íntimo, tomaria lugar. Muitas pessoas vêm até o altar para receber oração e elas têm fé intelectual. Elas confessam seus pecados e unem a uma igreja por fé intelectual, e elas creem nisto em suas mentes, elas creem nisto porque elas têm ouvido isto, elas creem nisto porque elas sabem que é a melhor política, mas isso não é o que Deus olha. Deus não olha para a fé intelectual. Ele não olha na sua fé intelectual, de maneira nenhuma. Ele olha no coração. No coração das pessoas. A pessoa pode confessar todo dia, pode afrontar, pode humilhar os outros na rua dizendo que é crente, porque nós ouvimos muito disso no meio denominacional. Paz do Senhor só para um, boa tarde só para o outro. Olha, aqui, paz do Senhor para os que são crentes, um bom dia para os que não são. E eu já vi muita exaltação religiosa de fé intelectual. Mas não foi assim que o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, ensinou. Jesus Cristo nos ensinou o caminho da submissão, da humildade, do amor, da igualdade para com todos, ainda que as pessoas não sejam igual a mim, mas mesmo assim eu creio que elas são, como eu sou. Então veja, já deu 5 horas aí? Já. Amém. Então, Deus não olha na fé intelectual, Ele olha no coração. Então todas as coisas são possíveis, sua confissão entra com sua vida fala mais alto que a sua confissão, que fala a sua confissão. Então a nossa confissão entra com nossa vida diante de Deus. Se a nossa vida não entra diante de Deus, a nossa confissão também não entra. Eu confesso que sou crente para todo mundo, mas nunca cheguei a Deus, porque quando eu vou, Ele não deixa. Eu não chego lá, não chegamos lá porque eu me aproximo dele com fé intelectual e Ele não me reconhece. Você sabe o que é um programa que você coloca no sistema que não reconhece? Você já viu esse tipo de operação? Não, programa não reconhecido. Não, é conteúdo não suportado, quando a memória não aceita. Aí nós aproximamos de Deus e mandamos um conteúdo para ele. Não, isso aí não suportado, não atendido. Porque assim, a quarta dimensão, a operação da tecnologia, explica muita coisa para nós.
Então a nossa vida, o meu testemunho, a minha vida vai juntinho, sendo eles alinhado com a palavra de Deus. Então tem acesso ao lugar santo, tem acesso a Deus e desfruta da bênção da palavra. Aí é onde, olha, Deus está ouvindo a oração daquele irmão, então com certeza ele conseguiu colocar o testemunho dele junto com a fé, para operar junto. O que aconteceu com a mensagem profética de Deus desse homem aqui? O testemunho de sua vida, o seu testemunho e a sua vida caminhavam junto. Ele podia parar de trás de uma plataforma dessa e dizer assim para as pessoas: eu espero que Cristo me ajude nessa noite. Se Ele vai me ajudar, eu não sei, mas Ele prometeu vir aqui, e eu estou aguardando a sua presença. Aí ele começava a conversar com a audiência, não era um eloquente pregador, mas era um comunicador, um bom comunicador. E de repente, ele dizia assim: ele está a menos de 2 passos de onde eu estou agora. Ele tinha uma vida, um testemunho, que aproximava o ser celestial para bem pertinho dele, para poder abençoar o povo. Não seria bom se todo pregador fosse assim? Eu estou falando que nós precisamos de ter a mesma coisa que o profeta de Deus tinha, Paulo tinha, Pedro tinha. Você vai ver que isso aí está muito longe dos pregadores de hoje, porque eles não sabem nem ensinar sobre isso. Mas veja, e aí quando de repente ele dizia, ele está na audiência, eu vejo o anjo do Senhor lá onde está aquela mulher, e o anjo chegava pertinho de uma pessoa enferma, daqui ele tinha uma ligação para você ver o que é viver uma vida correta. O anjo tinha uma ligação com a plataforma, aqui. O profeta ia dizer o que o anjo ia fazer. Ele dizia, eu vejo o Espírito Santo, ele chamava o Espírito Santo, lá sobre aquela mulher de cor. Aí o anjo de lá dizia para ele, ela aqui está com câncer na cabeça. Era o anjo que falava para ele. Ele dizia, olha, ela está com câncer na cabeça, está debaixo do cabelo, lá encostado na orelha, e ela vai ficar curada. Porque o anjo estava lá curando a mulher, o anjo da cura, o profeta dizia, porque tem um anjo que acompanhava. Então, se tivesse essa ligação de todo pregador, como diz o profeta, uma ligação em cima do céu, com o anjo de Deus fazendo a vontade perfeita de Deus, as reuniões se tornavam diferentes entre nós. Ele vinha e operava no nosso meio. Como ele tem operado, né? Por sua graça, ele tem operado entre nós, porque nós vivemos a mesma mensagem e a mesma coluna de fogo, aqui, é a que opera essas verdades entre nós. Então, caminhando aqui para nós encerrarmos. Mas quando uma confissão diz uma coisa, sua vida, e vive outra, olha só o contraste. Há algo errado em algum lugar. Isso é porque você tem uma fé intelectual e não uma fé de seu coração. Aquilo mostra que fora, aqui está a sabedoria de Deus, mas dentro aqui está o demônio da dúvida. A sabedoria de Deus operando na cabeça e o demônio da dúvida operando na alma. Eu creio na cura divina, mas não é para mim. Isso é o demônio falando. Porque toda pessoa que crê genuinamente tem a cura divina. Vê? Isto poderia ser assim, mas eu não creio nisso. Entendeu? Do lado de fora, você diz sim. Do lado de dentro, sua consciência diz não. Aquela mesma coisa científica provaria que aquilo era o certo, que aquilo era certo. Provaria isso. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que haja esse alinhamento, essa conduta correta do que dizemos e do que vivemos, do que falamos e do que vivemos. Como podemos ter isso? Se tão somente nós buscarmos a Deus e estiver em sua palavra, em oração, buscando, dizendo, Senhor, eu quero viver uma vida alinhada, que minha própria vida produz resultados positivos.
Não importa que eu vou ficar só, eu quero, se for para ficar com um monte de pessoas falsas do meu lado, eu prefiro ficar sozinho com a palavra. Elias pregou para multidões, depois ficou só no final do ministério lá, tranquilo. João Batista, a mesma coisa, Paulo, a mesma coisa. Por que nós queremos estar em meio de multidões de pessoas que não têm nenhum respeito, nenhuma reverência pela palavra? Então, preferimos estar em meio de pessoas verdadeiras, pessoas que creem com o coração. E quando você crê com o coração, ninguém muda você. Você fica sólida, firme, ninguém muda. Você não é mudado pelo que houve mais de maneira nenhuma, porque as pessoas que mudam pela cabeça, a fé dela é intelectual. Nós não podemos mudar rapidamente pela nossa cabeça. Você viu que o fulano e tal falou, tomou uma posição X, pois é. E a sua? Não, a minha já foi tomada, no Calvário. Eu já estou com Cristo, estou edificado, estou bem atendido por Deus, nunca desamparado. Porque nós temos que se sentir assim. Não é aquela pessoa vulnerável que esteja querendo e buscando sempre, operando o lado emocional da vida. Nós estamos do lado sólido, que é a palavra de Deus, que permanece para sempre. Amém? Então, que Deus abençoe. Vamos orar, vamos encerrar esse período, vamos para o período do lanche, do intervalo. E às 18 horas, 18h30, nós retornaremos com o nosso de Santa Ceia. Se você sente o desejo, a necessidade de vir à frente na oração nessa tarde, o altar está aberto. Nós sempre oferecemos essa oportunidade para os que assim querem fazer. Você está enfermo, a cura divina está aqui. Depois da palavra pregada, reverenciada, como você tem reverenciado, você pode ser curado, ser abençoado por Deus à medida da sua fé. Então nós estamos crendo que Deus falou isso para você e Ele pode resolver o seu problema, trazer sua cura, lidar essas coisas. Se você tem necessidade disso que foi falado, eu quero isso aí. Então você vem na frente e fala: Senhor, eu quero essas coisas que foi pregado nessa tarde, para que opere dentro de mim, a minha vida seja o mesmo tamanho do meu testemunho. Amém? Então nós vamos orar, nós vamos levantar nossas mãos por vocês aqui. Vocês vão orar também, vocês que vieram orar, vocês vão dizer para Jesus aqui do que vocês têm necessidade. Nós vamos pedir para o nosso Senhor Jesus Cristo para que confirme a petição de vocês. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós temos estas irmãs, todos eles aqui na frente, Senhor, e no coração de cada um deles há uma necessidade. E o Senhor conhece, ó Deus, o desejo e a petição do coração, visto que nessa tarde nós falamos do coração, da fé perfeita no íntimo. Pai, que o Senhor venha de encontro com esta fé, e por meio dela, ó Pai, neste canal alinhado conforme temos falado nesta tarde, o Espírito Santo desça, Senhor, para fazer, ó Pai, a resposta correta no coração de cada um. Aquela enfermidade, Senhor, seja desfeita pelo Teu poder. Aquela vida mais alinhada, mais acertada com Deus, seja concedida pelo Teu poder nesta tarde, Senhor. A cura divina, a saúde, a libertação, a decisão a ser tomada, a rededicação, Senhor, a ser feita. Nós entregamos tudo a Ti nesta tarde, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que assim seja. Como a igreja do Deus vivo, nós estamos concordando, ó Deus, que esta palavra se materialize, que esta enfermidade seja desfeita pelo poder de Cristo ressuscitado, nosso Senhor, de acordo com Marcos 16. Nós declaramos, ó Deus, juntamente com a igreja, a vitória de cada um,
no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Assim como você crê, assim será. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Agora nós vamos ter o lanche e às 6h30 nós retornaremos. Deus abençoe. Deus abençoe. Graças a Deus. Deus continue nos abençoando. Nós fomos abençoados, estamos abençoados e nós vamos proceder no nosso culto de Santa Ceia, porque nós já ouvimos a palavra, tivemos um bom tempo de culto e muitos ainda vão ter que viajar, o irmão ainda vai voltar para sua casa hoje e nós vamos ler a Bíblia. Para nós orarmos, nós vamos orar primeiramente, depois nós vamos ler a palavra e vamos ter um culto aqui de Santa Ceia de forma breve. Essa é a última parte da nossa celebração hoje. Eu creio que cada um aqui foi abençoado e está abençoado. Nossa bênção não provém, só provém da nossa obediência à palavra de Deus, somente. E como nós estávamos falando, é melhor você ter um culto genuíno, espaçadamente um para o outro, do que participar de cultos que Paulo até chegou a intitular de cultos de demônio. Tem isso na Bíblia, você já leu? Tem. Culto de demônio? Nunca leu? Pois demônio também cultua. Então, se a gente não estiver no culto de Deus, ele vai ter que estar no culto do inimigo lá, do demônio. Então, se tivesse tempo, eu ia mostrar isso para vocês. Eu não sei se é Coríntios 10 ou alguma coisa assim. E Paulo fala abertamente nesse sentido. Porque o mundo está numa condição tão triste que tudo que é anti o que Cristo ensinou é anticristo. Por exemplo, batismo anticristo. É o batismo que Cristo ensinou, é anti, é o contrário. Tudo que é contrário a Cristo é anticristo. Tudo que é anticristo é demônio. Então, nós estamos, irmão, assim, ao momento, ao tempo de nós conhecermos o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro e permanecer naquilo que é verdadeiro. Porque o que fica em jogo nesse momento é a vida, a alma de cada pessoa. Nós vamos ler, em outra ocasião nós vamos estudar esse ponto para vocês aprenderem um pouco mais a respeito dos cultos. Nós agora estávamos falando de um pouco sobre Balaão. Balaão era um misto, ele tinha profecia de Deus, mas a doutrina dele era do diabo. Então, quando se fala de anticristo, a pessoa fala, anticristo é uma coisa. Anticristo é um pregador que prega o contrário do que Cristo pregou, ele é anticristo. O Papa é anticristo. Todos esses pregadores aí, que pregam o contrário do que Cristo pregou, são discípulos do anticristo. Prega o contrário, prega coisa que não é. Por exemplo, na Bíblia só existe uma forma de ser batizado. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Qualquer outro batismo é anti.
Ao contrário, é com Cristo. Então, em Cristo nós estamos firmados e em Sua palavra, para permanecermos firmados para sempre na palavra. Então nós vamos orar a Deus esta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos tão felizes nesta noite, tão agradecidos, ó Pai, pelo Senhor ter nos chamado pela via correta, para estar na mensagem correta, com o espírito correto também, Senhor, alinhado com Deus, alinhado com o céu. Podemos não fazer muito, Senhor, mas podemos ler Tua palavra, podemos nos submeter a ela e viver de acordo com aquilo que Deus ensinou para nós. Assim abençoe a nós, abençoe a igreja, a leitura da Tua santa palavra, Senhor, porque essa leitura já é uma mensagem para nós na Santa Ceia. Por isso que às vezes nós não pregamos na Santa Ceia, mas nós lemos a palavra e partimos o pão, porque a própria Escritura já é uma mensagem poderosa, e nisso nós estamos firmados, estamos colocados, ó Deus, debaixo da Tua misericórdia. Nós oramos, ó Deus, mais uma vez, por toda a igreja do nosso Senhor, ó Deus, por cada irmão, para que a palavra de Deus seja manifestada, revele ao coração de cada um e coloque cada um na sua posição no corpo de Cristo, amando um ao outro, ó Deus, reverenciando a Deus e Sua palavra, respeitando a palavra, não indo além da palavra escrita. Que as Tuas bênçãos sejam conosco, Senhor, que o grande Espírito Santo esteja manifestado, trazendo crescimento, ó Pai, espiritual na alma de todos nós, para que a cada dia, Senhor, possamos nos tornar mais adultos, mais sábios, mais entendidos diante de Deus, com nossas almas, ó Pai, corpo, alma e espírito. Assim ajuda a Tua igreja, ajuda o crescimento desta igreja aqui. Ainda nesta noite pedimos, ó Deus, pela recuperação do nosso amado irmão Gessi, que o Senhor possa ser grandioso nesses momentos de aflição física que ele passa, que a bênção de Deus seja com ele, ó Pai, assim como tem sido conosco, que a cura divina, ó Pai, possa reinar em seu corpo abatido e aquela enfermidade ser completamente desfeita e ele volte com testemunho vivo diante do Teu altar. Pois nós oramos, ó Pai, por ele, oramos por tudo e por todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a paz, a unidade, a fé, o respeito, a reverência, a consideração, o amor, seja instalado entre nós para sempre. Amém. Amém. Aqui e por toda a eternidade. Vamos ler? Então preste atenção nessa leitura como uma mensagem de ceia. Se nós saímos daquela mensagem agora à tarde, vamos dizer que era uma mensagem mista, evangelismo e outros assuntos junto, assim, um evangelismo e uma mensagem como que de escola, correção, ensinamento, tudo junto. Agora, você vai prestar atenção aqui, porque é a mensagem da ceia. Receber do Senhor que ensina, ensinar conforme recebe de Deus. Ensinar conforme o que está escrito na palavra. Você vai colocar isso em mente hoje. Paulo dizendo assim: eu recebi do Senhor e também vos ensinei. O verdadeiro ensinador da palavra, ele ensina a palavra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11.
Quando todos encontrarem aí, diga amém. Você vai acompanhar a escritura. Você vai fazer isso na próxima ceia. Você vai marcar o livro da ceia. Você vai marcar dois livros aí. Primeiro, a carta de Paulo aos Coríntios 11 e São João, capítulo 13. É a ceia, é a escritura da ceia. Marcadinho, hoje é ceia, eu vou levar minha escritura marcada aqui. Depois isso vai estar de cor em nós. Consegui encontrar todos? André Luiz não encontrou. Fui visitar uma irmã e pedi a Bíblia dela para ler, ela veio batendo a poeira da Bíblia. Eu falei, coitada, a Bíblia empoeira e quem apanha é a Bíblia. A Bíblia está empoeiradinha. Vamos tirar a poeira da Bíblia. Aí as pessoas pegam óleo de peroba toda semana e passam na Bíblia e falam, é para tirar lendo. Vamos tirar a poeira da Bíblia, gente. Vamos marcar a Bíblia e vamos ler. A outra perdeu o óculos dentro da Bíblia. Aí quando o pastor chegou lá, irmã, a senhora pega sua Bíblia para ler. A irmã disse, pastor, faz dia que eu não li a Bíblia, eu acabei perdendo meu óculos. Aí ele abriu, o óculos estava dentro. Mas é assim. Nós podemos ter as nossas debilidades, as nossas fraquezas, mas Deus é perfeito e nos abençoa. Deus nos tem como filho. Filho, que você sabe o que é um filho. Quem tem filho sabe o que é filho. Então Deus nos tem como filho. Você sempre está relevando alguma coisa e ajudando seus filhos. Deus faz a mesma coisa com nós. Vamos então, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, espereis uns pelos outros. Mas veja, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu estou aqui no 28. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Quando se fala de ceia do Senhor, nós precisamos de um certo critério, um respeito e um temor,
Porque nós estamos vindo para tomar o corpo de Cristo, no símbolo simbolizado no pão, e tomarmos o sangue do Senhor, ali simbolizado no vinho. Nós estamos tomando parte do corpo dele ali, na ceia, porque ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. É um culto, o culto mais íntimo que tem do crente com Cristo é o culto de ceia. É o que mais você aproxima. E tem mais, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Ser traído não é ser traidor. Então, Jesus Cristo não tinha nele nada a não ser o espírito dócil, humilde. Ele não tinha espírito de traidor nele. Ele foi traído, mas não traiu. Ele foi fiel. Ele permaneceu fiel até o fim. Então, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças e partiu disso, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Ele sabia que naquela noite ele seria traído, mas a traição de Judas para com ele não lhe diminuiu, não fez com que ele mudasse o sistema da ceia e permaneceu fiel até o fim por nós. Mas veja, então voltando, indo mais adiante, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você faz um exame próprio, você fala: Senhor, eu tenho muitos altos e baixos na vida, mas a minha vontade é de viver uma vida correta. Eu tenho lutado para isso. Então, eu de mim mesmo não podia fazer isso, mas eu vou tomar a Santa Ceia sobre a dignidade do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a parte que me faz chegar à mesa. Estou falando eu. Vocês a mesma coisa. O que nos faz chegar à mesa, os discípulos tinham coisa que não estavam nem entendendo na ceia, porque lá em São João fala, né, que Pedro disse assim: eu não vou lavar os pés, deixar o Senhor lavar meus pés, não. Aí Jesus disse: aquilo que tu não sabe agora, tu saberás depois, tu não vai compreender, né? Aí lavou os pés, deixou, né, permitiu, consentiu. Então, na mensagem Possuindo Todas as Coisas, 137, agora aquele que come e bebe dignamente, sobe aqui e professa ser um cristão, tomando o corpo do Senhor, e então sai e vive com o mundo, e nega Cristo e seu poder, e coisas como aquilo, você faz uma grande desonra a Deus, você desonra Cristo, então não tome. Mas se você está tentando, com tudo que está em você, viver corretamente, mostrar que você é um cristão, que você ama Jesus Cristo, então é seu dever tomá-la. Então, partindo daqui do culto de Santa Ceia, cada um de nós estamos dizendo em nossa oração durante esse culto: Senhor, eu quero viver uma vida correta, viver uma vida melhor. Se eu for tentado, Senhor, eu quero que a tentação não seja maior do que eu possa suportar. Você entendeu? Não é que nós vamos estar isentos de ser tentado, de sofrer tentações, perseguições, ser traído. E a pessoa, quando eu for traído, Senhor, eu quero ser igual a Cristo. Mesmo na noite de ceia, na noite que ele foi traído, ele procedeu tão retamente, tão corretamente, tão amoroso, tão bom, porque o Espírito de Deus é para estar em nós, para produzir essa vida. Igual estávamos falando agora há pouco. O cenário pode mudar, mas nós devemos permanecer as mesmas pessoas, correta, tranquila, e deixando tudo por conta de Deus. É Ele que está no comando de nossas vidas. Então, que Deus abençoe a vocês todos. Nós vamos ler aqui a escritura do lava-pés. São João 13.
glorificado seja o Senhor. Enquanto vocês encontram, eu vou cantar somente Cristo. Somente Êxodo 1 ao 17. Nós não temos uma pregação, não tem conteúdo completo. Vamos ver. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, não foi pego de surpresa, né? Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabando a ceia, preste atenção, e acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, confirmando o que nós falamos à tarde, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar aos pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás aos pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. O traidor é sujo. Então Jesus aqui mostrou, identificou aqui. Depois que ele lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou-se outra vez à mesa, disse-lhe: entendei o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Graças a Deus. E nós desfrutamos dessa bem-aventurança. E agora nós vamos orar. Você vai orar, vai levantar suas mãos, e nós vamos orar pelo pão, pelo vinho. Fica muito definido as coisas quando Deus está ensinando sua palavra através de Cristo nesta noite. A Santa Ceia do Senhor já é intitulada a Santa Ceia do Senhor. É a leitura da Escritura na íntegra. É o pão asmo, é o vinho puro e após a ceia que acontece. Então essa é a ceia que Cristo estabeleceu para nós no dia em que Ele foi para o Pai. Ele ia passar, ele não dizia que ia morrer naquela noite, ele disse que ia passar deste mundo para o Pai. Atravessou, passou ali por dentro da sepultura, ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana, e foi assunto ao céu, assentou-se à destra da majestade nas alturas, e de lá ele intercede por nós.
E a Bíblia diz que Ele faz intercessão por nós com gemidos inexprimíveis. Então aquela era a última fase, a última parte do seu ministério. Então nós vamos orar, você vai orar também. E Deus vai abençoar nesta noite o pão. É um pão especial, preparado de forma consagrada, abençoada, preparada por nós, os ministrantes. Não é um pão de padaria, é um pão asmo, com a farinha de trigo pura, sem fermento, integral, e apenas com a mistura da água, que quando é levada ao forno, a água sai e fica o pão puro. Então, essa é a maneira certa que nós celebramos a ceia. Vamos, levante uma de suas mãos. O Senhor vai levantar este vinho. E eu não vou nem usar o microfone. Eu vou levantar minha mão. O Senhor vai levantar a sua. Senhor nosso Deus, diante de Ti estamos nesta noite, Senhor, para trazer aqui na terra a celebração deste culto de Santa Ceia, a memória da Tua morte. Pois o Senhor disseste para nós em Tua palavra: fazei até que eu venha. Pai Santo, nesta travessa, nesta noite, está aqui, Senhor, o pão que simboliza o Teu santo e glorioso corpo, que foi dilacerado por nós, foi moído, foi ferido pelas nossas transgressões. Pai bendito, santifica o pão para a santa ceia do Senhor. Ó Deus, e o vinho que simboliza o sangue de Jesus Cristo, fruto da vide, Senhor. Pai bendito, nós oramos com nossas mãos levantadas. Uma vez, quando esse corpo foi entregue, quando Cristo entregou-se por nós, deste corpo saiu sangue, sangue poderoso que cura, que purifica, que liberta. Abençoe, ó Deus bendito, no nome de Jesus Cristo, este pão, símbolo do Teu corpo, o vinho, símbolo do Teu sangue, Senhor. Naquela noite tão difícil, que o Senhor pedia para que os discípulos velassem com o Senhor pelo menos por 1 hora de tempo. Ó Pai bendito, mas naquela noite ali estava a vitória de cada um de nós, estava a vitória da igreja de Deus aqui na terra. E nós estamos nesta noite, ó Pai, cantando a vitória, contando o testemunho e crendo, ó Pai, em Tua divina presença para este momento, trazendo sobre nós esse momento de reverência, ó Pai, esse temor reverencial, sabendo, ó Pai, que custou a vida do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, para tirar nós do caos, para nos libertar do pecado, para trazer a transformação sobre nossas vidas. Por isso nós Te agradecemos, ó Pai, por este momento. Santifique nossas vidas, ó Pai, em Tua palavra, assim como pedimos a santificação do pão para o serviço do Senhor. Que as nossas vidas sejam santificadas para o serviço do Senhor no altar do Senhor, enquanto nós vivemos aqui. Pois é a nossa oração, Senhor, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.
Também da vida